Edson Marques de Alcântara. Edson Marques de Alcântara, né? Senhor Edson, o senhor tinha alguma relação com a vítima? Ele era meu amigo Seu amigo, né? desde a época de seminário. Seminário. O senhor tem alguma relação com o requerido, com o réu? Não, desculpe, não. Né? O senhor vai ser ouvido como testemunha. O senhor tem uma obrigação aqui de dizer a verdade. O senhor não pode mentir nem deixar de informar sobre o que souber e for perguntado. Mentir aqui configura uma infração penal. Bem? Qual que é a profissão do senhor? Padre. O senhor oficia aqui em Itaguá? Não, em Mário Campos. Que já saiu para Horizonte. Eu adoto a linha do sistema acusatório, então vou passar a palavra para o doutor Tiago, e vou fazer perguntas só em último caso, a não ser no interrogatório, tá bem? O Tiago está com a palavra. Tudo bem, senhor Edson? Bom dia. Bom dia. Senhor Edson, a gente está aqui apurando o fato que teria ocorrido no dia 4 de agosto do ano passado, aqui nas proximidades do posto Labareda, referente ao homicídio do senhor José Carvalho Souza, né, o padre José Carvalho. O senhor já prestou 2 depoimentos, né, um na delegacia e o outro aqui em Juízo também, Sim. né? E o senhor efetivamente afirmou em outras oportunidades que era amigo e até confidente do padre José Carvalho, né? Sim. Quando o padre Carvalho foi suspenso de ordens, ele me pediu que fosse o diretor espiritual dele, professor. Entendi. Ele, em que consistia essa parte de auxílio espiritual? Ele tinha alguma dificuldade? Tinha algum problema espiritual? Em que consistia? Ele tinha várias fraquezas próprias do ser humano, né? E quando ele vivia nessas fraquezas, ele buscava orientação espiritual para se fortalecer. O senhor lembra quais seriam essas fraquezas? Nós temos uma norma de direção espiritual Não, não perfeito. pode. Perfeito. O senhor sabe me informar se ele conhecia esse Danilo, o acusado aqui presente, se ele conhecia? Mas, Há quanto tempo o senhor sabe me informar, mais ou menos, que ele se conhecia? eu não sei dizer isso, não. Entendi. E ele já te falou que tinha algum relacionamento com o acusado? Afetivo, amoroso? Sim, ele já não Tinha, né? Aham. O senhor já falou uma vez na delegacia, e repetiu também em juízo, que falou que que tomou conhecimento através da própria da vítima mesmo, de eventuais chantagens, pedido de dinheiro, exigência de dinheiro para manter o relacionamento oculto. O senhor lembra disso? Parece que consta até numa viagem que ele teve relatado isso. Sim, Isso aconteceu, né? professor. E ele chegou até a interromper esse relacionamento durante o período. Entendi. Essas chantagens, exigências de dinheiro, ele chegou a registrar alguma ocorrência, tomar alguma providência ou acabou? Somente bloqueou e tirou o número do celular. Entende? Perfeito. Consta que no dia do desaparecimento, fiz a pessoa do depoimento também, a sobrinha dele, a senhora Andréia, que entrou em contato com o senhor, não foi? Foi. Aham. E nisso o senhor teria direcionado ela, parece que para um amigo, que seria o Daniel, né? Já foi para o depoimento aqui. Sim, eu pedi a ela que tentasse encontrar o contato desse amigo dele para que a gente pudesse entrar em contato e saber o que aconteceu, porque ele era amigo mais próximo. Esse Daniel encaminhou para o senhor ou para a Andréia as mensagens de áudio em que o padre teria falado do encontro com o Danilo? O senhor chegou a ouvir essas mensagens? Sim, ele encaminhou essas mensagens, nós entregamos essa mensagem para a polícia. O senhor lembra, eu tenho elas nos autos, para depois mostrar aos jurados. O senhor lembra em que consistiam essas mensagens, em que ele falava, o que ele falava a respeito
Daniel, na mensagem, dizia que ele iria sair com 2 rapazes, né? E depois o próprio padre, mensagem encaminhada do padre para Daniel, dizia que estava demorando demais, que estava desistindo, e citou o nome de uma pessoa chamada Danilo, que já estava aguardando ele e o primo no Poço da Marina. Então ele cita mesmo o nome do Danilo. O outro, o autor, o outro que estaria com Danilo, ele não chega a citar, não, o nome, não, né? Entendi. Você já disse que no mesmo dia que foi encontrado o corpo, você chegou a fazer reconhecimento dele, parece que foi na cidade de Itaúna, né? Na beira de um córrego, não foi? Eu fui com a sobrinha dele, apoio moral, na cidade de Divinópolis. Divinópolis. IML, Ah, no Divinópolis. IML, perfeito. E lá a própria sobrinha reconheceu, né, o corpo do tio. A sobrinha estava muito nervosa e não reconheceu na hora, não. Até hoje ela ficou assim meio na dúvida. Entendi. O senhor sabe se na época dos fatos o padre José Carvalho estava cuidando do pai idoso? Estava. Na época, quantos anos tinha o pai? Era o senhor Divino, né? Sou divino, eu acho que uns 85 anos, essa média. Ainda está vivo ainda o senhor Divino? Está. Após o fato, a sobrinha mandou o pai para São Paulo para morar com a outra filha. Ele sabe dos fatos, ele tomou conhecimento. Foi ele que, na verdade, foi ele que, como é que eu posso dizer, acusou o desaparecimento, né? Uhum. Dentro do sacerdócio, ele era um bom padre, era um bom. Qual que era a visão que você tinha do padre José Carvalho, né? Na diocese, na função dele de padre? O padre Carvalho era um bom padre, que, inclusive, realizou obras muito boas em Santana do Jacaré, aqui em Itaguara, pelas várias paróquias que ele passou. Inclusive, foi até candidato a prefeito em Santana do Jacaré, pelo reconhecimento das obras que ele realizava. Essas obras na caridade eram ajudar os pobres. Isto e nas obras de construção, infraestrutura, né? Ele tinha um bom relacionamento com a sociedade. Ele foi padre, o senhor sabe se ele foi padre aqui em Itaguara? Pô, Quanto tempo que ele ficou aqui? em 6 anos, eu acho. Já faz tempo? É tempo mais antigo ou tempo mais... O tempo mais antigo, foi uma das primeiras paróquias dele. Ele cuidava bem do pai idoso? Cuidava, sim. Tanto é que o desaparecimento dele, nós ficamos preocupados, porque quando ele saía, ele fazia as comidas para o pai e deixava tudo organizado e até dizia quais são os dias de cada comida. Tá certo. Mais alguma coisa que eu te perguntei? Padre, alguma coisa que eu me perguntei, que o senhor lembra desse caso, que o senhor queira falar para o jurado? Só isso mesmo. No dia, o senhor chegou a mandar mensagem de conversa com ele pelo celular ou não? No dia do desaparecimento, É. O senhor lembra? Você chegou a ter contato com ele? nós começamos a mandar mensagem após o momento que ficamos sabendo que ele desapareceu, né? Mandar mensagem para o celular. Mas aí ele não atendia e Não nem atendia, respondia. nem respondia. Tá certo, obrigado. Selecione dele, só ficar mais próximo. Pode, sim, por favor. Edson, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá? Na delegacia. Tem que virar do senhor. Não, senhor. Não, eu só vou ficar aqui para que os jurados possam me escutar um pouco melhor, tá? Senhor padre, na delegacia,
o senhor relatou o seguinte, abre aspas, que o depoente afirma que a vítima possuía alguma doença, porque tinha muita obsessão por sexo e isso deixava o depoente muito preocupado, porquanto alguns encontros amorosos eram muito perigosos. O senhor se recorda de ter dito isso, reportado até o delegado de polícia? O senhor se recorda se prestou depoimento na delegacia de polícia? Na verdade, eu não prestei depoimento na delegacia de polícia. Foram dois investigadores que foram lá em casa, em Mário Campos, e eles tomaram meu depoimento lá em casa. Excelência, me permite só eu mostrar Sim. um termo de declaração, só para ele confirmar se assinar dele? Doutor Tiago, só o termo de depoimento. Esse aqui é o termo de depoimento juntado no processo. Essa assinatura é do senhor? O depoimento que eu dei lá em casa. Isso é a assinatura do senhor. Sim. Deixa eu confirmar. O senhor sabe dizer por que o padre Carvalho, à época, ele foi suspenso das atividades de padre? Pois é, eu não sei se eu devo responder essa pergunta, que são coisas de foro interno, né? Deveria ser perguntado ao bispo de Oliveira. É ele que suspendeu e é ele que tem as provas, os O processos. senhor não tem conhecimento das razões que foram, pelo menos alegadas, ainda que injustas ou inverídicas, o que é que foi alegado? O que ele disse para mim, o que posso dizer? Isso. Ótimo. São esses motivos, né? De contatos com garotos de programa, provas ajuntadas, o pessoal lá de Ribeirão Vermelho, que ele tinha envolvido na questão política lá, né? Também uma questão política. Recolheram essas de áudios, vídeos e enviaram para o bispo. Só o bispo tem acesso a essas provas, né? A gente não sabe o que é. O senhor chegou a ter conhecimento, igual o senhor mencionou, não questões direcionadas, até mesmo que seja encaminhado ao bispo, mas no conhecimento do senhor, ele foi envolvido em algum caso emblemático por conta dessa promiscuidade, que o senhor se recorda, que o senhor tem conhecimento, que chegou a ter conhecimento do senhor, o senhor pode relatar aqui isso? Não me pergunte. O senhor não se recorda? Não. Tá. No dia dos fatos específicos, o senhor chegou a conversar com o padre Carvalho? Não. O senhor não conversou com ele? Tá. O Daniel, o senhor o conhece? Só assim dele falar para mim. Nós nunca tivemos O senhor assim. nunca teve um contato Não. direto? Me recordo uma vez que nós passamos em frente à casa dele e ele mostrou quem era o Daniel, mas eu fiquei dentro do carro e ele na porta da casa. O senhor se recorda qual que era a profissão do Daniel? Não, como está dizendo o senhor, eu não. Ou às vezes até por ouvir dizer? Não. Tá. Na delegacia de polícia também, o senhor relatou o seguinte, abre aspas. Perguntado se sabia do relacionamento da vítima com Danilo, diz que a vítima conheceu Danilo através do amigo Daniel. O senhor lembra como que foi essa apresentação? Se o padre Carvalho ele relatou com uma precisão de detalhes, como que o Daniel apresentou o Danilo até o padre? Nós não entrávamos nessa questão, não. Ele não- Ele dizia que parece que o Danilo era amigo do Daniel, e foi assim que ele conheceu, através do Daniel. Mas não sei como, não. O senhor se recorda como que o padre Carvalho ele fazia referência ao Danilo, por exemplo, com um tom de ódio, às vezes com um tom mais de carinho, na visão do senhor e o que o senhor escutava? Como namorados. Namorados. O senhor se recorda mais ou menos, para que o Conselho de Sentença entenda, há quanto tempo eles já estavam se relacionando, depois dessa vez que o senhor mencionou para o promotor de justiça, que eles interromperam o relacionamento e depois eles voltaram. O senhor lembra há quanto tempo eles estavam juntos, de forma ininterrupta?
Eu posso dizer assim, é mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos um ano, talvez. Um ano, tá. Durante esse tempo, o senhor como um amigo, o senhor como um conselheiro, o senhor chegou a tomar conhecimento de alguma desavença, por exemplo, que culminou num registro policial entre o Danilo e o padre Carvalho, vias de fato, algo mais contundente, ou que seja durante um ano, ou desde quando o Danilo conheceu o padre Carvalho, o senhor chegou a tomar conhecimento? Não. Não, tá. Em juízo, mais precisamente aos 34 minutos e 50 segundos, o senhor menciona que o padre contava histórias de Daniel. O senhor se recorda quais histórias eram essas? Olha, as histórias que ele contava de Daniel são histórias muito conhecidas aqui em Itaguara. Histórias de que ele foi encontrado em casa, machucado, né? Histórias que ele foi encontrado desacordado na beira da estrada, né? Essas histórias que ele contava. E o senhor se recorda também por quais motivos, por exemplo, aconteceu esse fato? Por exemplo, por que ele foi encontrado desacordado? Por que ele foi encontrado machucado em casa? Não se O senhor não tem conhecimento, tá? Em juízo também, aos 37 minutos e 59 segundos, o senhor afirma que não sabia dizer se era relacionamento ou se era pago. O senhor confirma o que o senhor disse em juízo, na instrução processual? Confirmo, tá. Em seguida também, aos 39 minutos, o senhor menciona que o padre Carvalho ele tinha uma vida promíscua. Durante esse tempo que o senhor conhece, que ele conversava com o senhor sabe dizer se ele já citou algum nome de algum outro companheiro, namorado, garoto de programa, algum outro indivíduo que o padre o relacionava? Só o Danilo. Tá. O senhor mencionou também, quando perguntado pelo novo promotor, que o senhor entregou as conversas, né, os áudios à polícia. O celular do senhor chegou a ser periciado? Não. O celular do senhor não. Então, se recorda, se o da sobrinha também do padre Carvalho, ele chegou a ser periciado na época? Acho que não. Tá. Em juízo também, padre, aos 41 minutos e 50 segundos, o senhor menciona que era amigo, mas não era confidente. Na visão de confidente, é uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais direto, conte algo. O que o senhor pode escrever quando o senhor fala que era amigo, mas que o senhor não era confidente? Eu acabei de falar ao promotor que eu era confidente, confessor, né, diretor espiritual, aquele na qual ele confiava. O senhor se recorda se na época dos fatos o Danilo ele já tinha atingido a maioridade? O fato recente agora? E do dia do fato. O Danilo já era maior, o Danilo ainda era menor. Eu vou até questionar, excelência, o senhor faz menção que o Danilo havia ameaçado em razão de divulgar, da idade. Então eu pergunto se na época dos fatos o senhor tinha conhecimento que o Danilo já tinha atingido a maioridade ou ainda era menor? Pois é, porque eu não tinha um relacionamento, um conhecimento, uma amizade com Danilo, então eu não acompanhava esse O processo. padre Carvalho também nunca chegou Não, a não era reportar até assim que o tempo todo a gente falava sobre Danilo. O senhor tem conhecimento se algum áudio, isso procurado no contexto de investigação, se algum vídeo do padre Carvalho já havia circulado em outras oportunidades? Só se for nesse processo com o bispo de Oliveira. E para finalizar, o senhor pode contribuir com alguma outra informação decisiva? Por exemplo, alguma testemunha de viso reportou até o senhor depois dos fatos? Uma testemunha que chegou, que visualizou o acontecido? Alguma filmagem? Alguém chegou a reportar até o senhor depois que o senhor prestou o depoimento, tanto na delegacia como no juiz? Alguma outra informação que o senhor não chegou a relatar? Não. Satisfeito, né? Obrigado, pai. Obrigado, excelência. Sem perguntas da minha parte. Não, Pazete, o senhor está dispensado. Muito obrigado pela sua presença. Doutores, posso dispensar em definitivo? Tá? O senhor já está dispensado em definitivo. O senhor não precisa mais aguardar. Se quiser permanecer, não tem problema. Se quiser passar. Pode parar. Daniel, bom dia. Bom dia. Bem, o senhor me fala o seu nome completo? Daniel Batista Júnior.
o senhor foi convocado como testemunha, tanto da acusação quanto da defesa. O senhor tem alguma relação com a vítima ou com o acusado? Eu era muito amigo da vítima. Muito amigo da vítima, né? Em relação ao acusado, o senhor tinha alguma inimizade pretérita com ele, alguma Não, rusga não pessoal? problema, não. Nenhum problema. O senhor conhecia ele? Conheci ele. O senhor está compromissado como testemunha também, o senhor não pode mentir, não deixar de informar sobre o que for perguntado, senão configura uma infração penal aqui, bem? O professor pode perguntar diretamente. Tudo bem, senhor Daniel? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Senhor Daniel, estamos aqui apurando o fato ocorrido no dia 4 de agosto do ano passado, aqui nas proximidades do posto de Labareda, em que o acusado Danilo está sendo aqui imputado o homicídio do padre Carvalho. Né? O senhor era amigo da vítima, né? Sim. Ao que consta, o senhor já prestou 2 depoimentos, ao que consta, na época do desaparecimento do padre Carvalho, o senhor foi contactado pela sobrinha da vítima, né, a senhora Andréia? O senhor lembra desse fato? Ou pelo bispo, ou pelo padre Edson? Foi pelo padre Edson. Foi o padre Edson que entrou em contato com o senhor. Isso. Aí ele explicou que o padre Carvalho estava desaparecido. O que o padre Edson falou? Ele disse que ele estava desaparecido, que ele estava com a Andréia fazendo os procedimentos legais na delegacia e na polícia militar para poder fazer a comunicação do desaparecimento. Entende? E ao que consta, foram juntadas aqui algumas teor de conversa, de WhatsApp, umas áudios de WhatsApp. Depois até eu vou mostrar e exibir para o senhor, para ver se o senhor confirma se era a voz do padre ou era a sua voz, para ver se o senhor lembra dos fatos. Mas o senhor chegou a trocar mensagem de áudio com o padre Carvalho no dia do desaparecimento dele? Devo ter trocado, porque a gente trocava muito áudio. Entendi. Você repassou esses áudios para o padre Edson? Não. Eu não salvava os áudios, apagava assim que enviava, apagava. O outro dia apagava, eu não acumulava nada para não ficar pesado o telefone. Ah, não. O senhor tem conhecimento de umas mensagens em que o padre Carvalho falava que ia se encontrar com Danilo e com o primo de Danilo? Sim. Ele chegou a mandar esse áudio para o senhor? Bom, não foi áudio, não. Foi uma mensagem de texto, Aham. em que ele falou que, vamos do início, na parte da manhã, ele me disse que ia encontrar com o Danilo à noite. E estava todo empolgado, porque a intenção dele era pedir o Danilo em namoro, uma relação mais séria. Então ele se produziu todo e foi para o encontro. A uma determinada hora da tarde, ele me mandou uma foto falando que era um primo do Danilo que queria participar da orgia. Aí ele disse que não queria. Quem não queria? Tá? Ah, tá. Porque ele nunca se relacionou com outra pessoa exclusiva, ele não participava. O motivo ele não me disse. Aham. Para mim, não me interessou perguntar para ele também o porquê. Aí eu falei para ele, assim, não sei o que você faz, sua cabeça é seu guia. Eu não te falo para ir nem para ficar. Quando foi por volta das 20 horas, mais ou menos, ele me mandou uma mensagem falando que estava esperando pelo Danilo e que ele estava na casa da mãe jantando. Às 20h48, ele me mandou mensagem falando que tinha já entrado em contato com o Danilo e estava indo encontrar com ele. Eu vou colocar aqui os áudios que foram anexados ao processo. O senhor confirma se foi efetivamente isso aqui, o teor dessas mensagens, tá bom? Não sei se o volume vai ficar bom. Vou colocar o máximo. Eu chamei, mas tá saindo para lá.
Aí mandou mensagem do tempo. Aí eu já mandei. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Eu vou repetir aqui, não consegui as caixas. Para sair para lá. Aí mandou mensagem, eu chamei, mas não tem celular dele, para sair para lá. Aí mandou mensagem do tempo do tempo. Eu vou colocar mais perto para o senhor ouvir. Elas também. Essa aqui seria um áudio dele. Eu chamei, mas não tem celular dele, para sair para lá. Aí mandou mensagem do tempo do tempo. Lembra desse áudio? Não. Essa aqui agora. Estou marcando para 7 horas. A gente vai estar cedo, né? Parece 7 horas, 11, 7h30. Né? Depois já não está na casa da gente. Depois a gente pode ir embora lá no hospital, pode não ser. Essa daqui é aquela parte que ele fala que ele estava jantando. Isso. Essa mensagem é dele. É, Esse áudio é dele. é dele. Essa aqui é aquela parte que ele fala em torno de 8 horas da noite, que ele falou que ia desistir porque estava ficando tarde. O senhor reconhece esse áudio aqui? Reconheço. Essa aqui é a parte que vai encontrar com ele lá. Essa seria a última. Seria a última. Depois dessa, foi só no outro dia. Essa é a sua? É ele, o senhor falando? Para mim. Entendi. Essa última é sua, né? É, perfeito. Então, primeiro teve um áudio aqui que consta mais cedo, né? Em torno de 6 horas, né? Depois teve uma mais tarde, né? Isso. Que ele fala que está muito atrasado, né? E depois a última, ele já por volta de 8h40, né? Que você já falou uma vez no juízo, que ele fala que já estava indo de encontro aos dois, né? Isso. Entende? Em relação ao Danilo, o senhor já conhecia o Danilo? Já. Já. O senhor sabe há quanto tempo ele tinha esse relacionamento com o Danilo? Não. Você sabe como que eles se conheceram? Também não. Você sabe se o testemunha Edson aqui, o padre Edson, alegou que durante algum tempo o padre Carvalho falou que estava sendo chantageado pelo Danilo, que o Danilo pedia dinheiro. O padre Carvalho já falou alguma chantagem? Falou disso aí, ele falou comigo. Falou que era chantageado pelo Danilo. Falou. E o que ele falava? Que ele pedia dinheiro? Como é que era? O dinheiro falando que ele era de menor, que ia denunciar ele. Aí eles ficaram sem se falar um bom tempo. Aham. O senhor sabe me dizer se o padre Carvalho chegava a bancar, dava dinheiro para ele? Esse relacionamento era pago? Sim. Esse relacionamento era pago? Era pago. Além do relacionamento padre, do padre, você sabe se o padre Carvalho tinha interesse de fazer algo mais estável, namorar com o Danilo? Era a Eu vou falar. intenção dele. Era a intenção dele ter algo mais É. estável. Mesmo se tivesse que arcar com alguma despesa.
O senhor sabe me dizer se você estava apaixonado, se ele gostava do Danilo? Sim. Fala, né? Uhum. Esse primo que foi dito aqui na mensagem, no áudio pelo padre Carvalho, o senhor conhecia esse primo? Ele chegou a falar quem que era esse primo? Não. Mas o senhor disse... Ele mandou uma foto, só que eu não reconheci. Aham. Você sabe se era primo mesmo? Tinha algum parentesco? Era amigo? Não sei. Não sabe. Não sei explicar. Mas ele ficou receoso de encontrar esse primo. Esse primo. Ficou. Você até falou que ele não queria ir com outra pessoa, né? É. Uhum. Tem. Tá certo. Somente isso. Muito obrigado, senhor Daniel. Sim, silêncio. Daniel. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Graças a Deus. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá? Daniel, qual que era o tipo de amizade, o nível de amizade com o padre Carvalho? O senhor era confidente dele, ele confidente do senhor? Eu tive no seminário, ele foi meu diretor espiritual. Então, desde então, a gente se tornou muito íntimo. Digamos que não tínhamos segredos um pelo outro, um para o outro. Éramos grandes amigos e irmãos em Cristo. O senhor também é padre? Não. Eu estive no seminário, mas não me ordenei. No dia específico dos fatos, o senhor estava lá, o senhor chegou a visualizar algo? Não. Não, né? Tá. Tudo pelo WhatsApp, tudo que eu sei. Tudo pelo WhatsApp. O senhor, a pergunta que eu vou fazer logo em seguida. O senhor é quem recebeu os áudios, correto? Correto. Tá. Esses áudios, os quais o senhor recebeu em conversa direto com o padre Carvalho, o celular do senhor chegou a ser periciado pelo delegado de polícia? O senhor chegou a apresentar esse telefone do senhor até a delegacia, até o delegado? Não. O senhor chegou também a realizar alguma ata notorial das conversas que foram realizadas entre o senhor e o padre Carvalho? Não. No dia específico? Não. Tá. Agora, na visão específica do senhor, os áudios os quais o padre havia repassado ao senhor, tinha algum áudio de conteúdo assim ameaçador ou alguém que estava na iminência de sofrer algum tipo de ameaça? Não. Não. Eram os áudios tranquilos, era alguém que estava feliz, era algo que tinha saído do controle? Era corriqueiro. Era corriqueiro. Corriqueiro. O senhor não presenciou nada de estranho? Não. Tá. O senhor se recorda se nesse dia específico também o padre Carvalho ele foi forçado a praticar algo contra a sua vontade? Não que eu saiba. Não que o senhor saiba, não que ele também não Porque depois desse horário aí, depois das 20h48, que foi o último áudio, se eu não me estou enganado, a gente não teve mais contato nesse dia. Antes desse horário, das 20h48, se ele tivesse sido forçado a praticar algo contra a vontade dele, ele poderia ter reportado até o senhor? Com certeza. Com certeza, combinado. O senhor falou que conhece o Danilo, correto? Correto. Tá. O senhor pode me dizer de onde que o senhor conhece o Danilo? Se o senhor já teve vínculo com ele? Profissional? De onde que o senhor chegou a conhecer ele? Conheço ele da rua, da vida, e ele ajudou a fazer minha mudança. Ele foi contratado pelo o rapaz que faz mudança para ajudar a carregar móveis. O senhor sabe dizer com o que ele trabalhava? Não. Na época, o senhor tinha conhecimento que ele era garoto de programa? Pelo fato do padre comentar comigo, eu fiquei sabendo. O senhor se recorda quem que apresentou o Danilo ao padre? Não. O senhor não se recorda? Não. Tá. O senhor lembra como que o padre Carvalho fazia referência ao Danilo? Uma referência num tom carinhoso, num tom ameaçador? Como que ele dirigia ao Danilo? Às vezes tranquilamente, às vezes com um pouco de medo, de receio, e por último, mais apaixonado. Mais apaixonado. Tá. O senhor sabe dizer há quanto tempo eles já se relacionavam? Às vezes no último período ininterrupto? Não sei, coisas de um ano, mais ou menos.
O senhor tem conhecimento, tanto através do padre, através de terceiros, se já chegou a haver alguma desavença pretérita entre o Danilo e a vítima, por exemplo, que culminou num registro policial, via de fato, algo mais concreto? Não. No dia específico, o senhor chegou a trocar mensagens em algum outro aparelho celular, por exemplo, não direcionado ao padre, ao Danilo, ao Gabriel, por exemplo, chegou a trocar mensagens do aparelho do Gabriel? Ou receber mensagens? Qual, Gabriel? Estava presente no dia dos fatos. Alguma outra pessoa? O senhor chegou a receber mensagem, a trocar mensagem e algum outro número? Não. Tá. O senhor, na época, perante o delegado de polícia, o senhor relatou que não conhecia o Gabriel, essa pessoa que foi citada. Ele já tinha feito menção ao Gabriel, a este nome? Não. Para mim, não. Tá. O senhor já residiu em Itaguara? Sim, sempre residi aqui. Estudei há pouco tempo. O senhor sempre residiu. Tá. Na época, o senhor em juízo, aos 16h15, o senhor mencionou que conversava muito com o padre Carvalho. O senhor lembra se ele fazia menção a algum parente dele mais próximo? Parente do padre? Parente do padre. Se tinha algum parente mais próximo? Sim, ele tinha falava. mais Falava da Maria, que faleceu. Ele falava da que mora em São Paulo. E comentava sobre o pai, sobre o pai ele falava todo dia. A gente tinha uma amizade muito limpa. Ele mostrava o que estava fazendo de almoço, o que seria o jantar, o que estava fazendo especial para o pai, tudo. Então a gente tinha muito, muito apego um ao outro. O senhor também, no juízo, o senhor relata que a vítima iria se declarar para Danilo. O padre Carvalho ele chegou a mencionar isso para o senhor no dia dos fatos? Sim, O que ele falou para o senhor? ele falou que ia arriscar. Ia arriscar. Tá. O senhor se recorda, tendo em vista essa questão da amizade, né? Ser confidentes, por que o padre ele estava afastado das suas funções? Quais que seriam os motivos? Bom, pelo que eu sei, foi um desentendimento canônico que houve na diocese. Devido a ele, como eu digo, fazer parte da política, de oposição política, então algumas pessoas parece que aprontaram uma para ele, alegando que ele estava molestando uma pessoa de menor e, com isso, o bispo suspendeu a ordem dele. Mas isso não foi provado no tribunal. Essa menor, qual o padre tinha sido, na época, acusado, o senhor se recorda o nome dela? O senhor se recorda em qual cidade que foi? Esse é conhecido? O senhor se recorda da cidade? Não lembro, não. Ele chegou a repassar, a dizer algo a respeito disso para o senhor? Não, Razão da amizade? não. Foi uma coisa que eu falei com ele, você não tem que me explicar nada. Você não me deve explicação. Então, Em Itaguara, nesta cidade, o senhor se recorda se ele já se envolveu em algum outro caso emblemático? não, De cunho sexual, devido à promiscuidade? não. Não, né? Tá. Em juízo também, o senhor relata que o Danilo e o padre Carvalho ele já possuem um relacionamento há 1 ano, mais ou menos. Era mais ou menos isso mesmo que o senhor disse? 1 ano, né? Tá. Em juízo também, o senhor relatou que ele havia combinado que iriam com os 3. E o senhor aqui mencionou que não. O senhor se recorda se ele sabia dessa terceira pessoa ou não? Ou ele preferiu não falar com o senhor?
Então, ele falou para mim que o Danilo mandou para ele uma foto de um primo que queria participar da, da, da relação. Aí ele disse que estava ressabiado, que não ia querer, porque o interesse dele era o Danilo. Essa mensagem com essa foto, o senhor chegou a repassar ao delegado na época? Não, Essa mensagem, a foto, não. não. Tá. O senhor chegou a repassar ou reportar até algum familiar, por exemplo, que tinha recebido essa mensagem com essa possível foto da terceira pessoa que estava ali com eles, que possivelmente poderia estar? Não. Tá. Padre Carvalho, quando ele recebeu essa foto, mesmo assim ele insistiu no encontro? Insistiu, ele foi. Foi. Ele aparentou, por exemplo, se ele não quisesse ir, ele não ia. Não era alguém colocando arma, por exemplo, falando assim, tem que ir no encontro. Ele era muito obstinado. Se eu falasse sim, sim, não, não. Ok. O senhor se recorda se o padre Carvalho ele tinha algum outro meio de locomoção na época, a não ser o veículo em que ele estava utilizando naquele dia? Não, era só o carro que ele tinha. Tá. O senhor reside em Itaguara? Não. Não. O senhor se recorda se depois deste acontecido, alguma testemunha, por exemplo, de viso, aquela testemunha que visualizou, que teve acesso a alguma imagem, ela chegou a reportar até o senhor, algum familiar, e foi até o senhor recebeu alguma outra informação a qual não foi relatado perante o delegado de polícia e em juízo? Não. Tá. Em juízo, o senhor relata aos 22 minutos e 25 segundos que ele não estava sendo ameaçado ou chantageado. E o senhor hoje relatou para o promotor de justiça que ele estava sendo chantageado. Eu gostaria que o senhor explicasse a questão do marco temporal. Se essa chantagem foi em data pretérita, para que os jurados possam entender, ou se essa chantagem foi bem na época dos fatos específicos. Se há dois marcos temporais. Dois marcos temporais. Dois marcos. A chantagem é bem pretérita. Há quanto tempo, mais ou menos? Só por alto, assim, algo. Coisa de uns 6 meses depois que eles se conheceram. 6 meses. 6 meses antes dele falecer. E que eles se conheceram, o senhor se recorda há quanto tempo que eles se conheceram? Não o relacionamento, mas que eles se conheciam, para que a gente possa estabelecer essa questão de datas. Não, Um não ano, me 2 recordo. anos, 3 anos. O senhor não se recorda. Não. Tá. Essa questão do primo em si, quem fazia menção a primo? Era o próprio padre? O padre disse que o Danilo mandou a foto de um primo para ele. Também ele me mandou a foto. Para que possa finalizar, tem alguma outra informação decisiva que o senhor não disse, que o senhor quer dizer, algo que o senhor venha tomar conhecimento? O senhor falou que nenhuma testemunha que visualizou, que teve acesso a uma imagem, por exemplo, não reportou o senhor. Mas tem algo a mais que o senhor queira esclarecer, que o senhor queira contribuir? Não. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Sem perguntas da minha parte. Eu posso dispensar testemunho definitivo, doutor? Posso, doutor André? Dispensar testemunho definitivo? Você está dispensado já, o senhor pode ir para casa. Se quiser acompanhar o julgamento também, fica à vontade. Obrigado, vou trabalhar. Dona André, bom dia. Fala o nome completo da senhora. André Teixeira de Carvalho. Andréa Teixeira de Carvalho. Tudo bem. O negócio, por favor. Não se preocupe. Só vou pedir para a senhora falar o mais alto possível, porque a gente está gravando e tem esse barulho de ventilador também, que é necessário. Então, assim está ótimo. Pode ficar tranquilo, tá bem? A senhora é sobrinha da vítima, né? Do Sim. Padre Carvalho. Isso. Tá, Jorge? De qualquer modo, a senhora tem um compromisso com a verdade aqui, se eu souber, ele for perguntar, tá bem? Doutor Tiago, pode perguntar diretamente. Tudo bem, senhora Andréia? Bom dia. Sinto muito. Estamos aqui apurando, investigando o homicídio do seu tio, né, José Carvalho Souza, o padre Carvalho, no dia 4 de agosto do ano passado, e nas proximidades aqui do posto de combustível Labareda. Está sendo acusado aqui o Danilo e o Flores Florips. O Gabriel, o outro autor, já faleceu.
consta que na época do desaparecimento, a senhora foi uma das pessoas que tomou iniciativa nas buscas, né? Sim. Foi, né? Parece, é o que consta, a senhora procurou, parece um amigo da vítima, o padre Edson, a senhora confirma? Isso. A senhora entrou em contato telefônico com o padre Edson? É porque meu avô, ele não tinha voltado para casa, aí meu avô saiu para procurar ele e foi na casa de uns amigos nossos e esses amigos entraram em contato comigo. E aí eu liguei para o meu tio e o celular não atendia. Então, eu perguntei ao Edson, um amigo do meu tio, se eu tinha conversado com ele, e aí ele se incomodou. Ele falou que não tinha comprado, e a gente ficou pensando, eu falei, não, aconteceu alguma coisa, porque meu tio não sai assim, ele sempre avisa, deixa tudo organizado, tudo. E aí a gente tomou a decisão de subir, né, vir para cá, para poder ver o que estava acontecendo. A senhora morava onde? Moro em Belo Horizonte. Na época a senhora estava em Belo Horizonte mesmo? Isso, A senhora saiu de Belo Horizonte e veio para Isso. Capitaguá. Isso. Perfeito. Ao que consta, depois a senhora da pessoa dois depoimentos, parece que a senhora e o Edson entraram em contato com o Daniel, né, que é o amigo do padre Carvalho. Isso. Porque assim, eu não sabia, não conhecia, né? Então, assim, o Edson falou assim, ó, quem talvez pode falar pra gente alguma coisa é o Daniel, que ele é um amigo dele. Mas eu não conhecia o Daniel, eu conheci hoje aqui. Então, aí a gente entrou em contato, procuramos o telefone dele, porque a gente não tinha. E aí ele falou, se você conseguir o telefone, eu pergunto se ele conversou com ele e tal, o que que é. E aí foi aí que ele entrou em contato e aí o Daniel mandou os áudios para o Edson. Esses áudios seriam o áudio entre o Daniel e o seu tio, né? Eu vou mostrar, eu vou exibir só para a senhora aqui uns 3 áudios, para a senhora talvez reconheça a voz e a senhora ver se confere se foram esses áudios que a senhora ouviu, foram repassados pelo Edson, e se a senhora confirma se é a voz do seu tio. Sim. Confirme. Esse é o segundo áudio. Confirme. Confirma, né? São os 3 áudios aqui. A senhora confirma que são do seu tio. E esses áudios, em linhas gerais, ele, em 3 momentos distintos, né, ele fala que estava esperando o Danilo, né? E ele fala também de um primo, né? Que ele tinha falado que era um primo, mas tem um áudio. Ele vai vir, ele e um primo. Mas não fala o nome desse primo. Não fala o né? nome do primo. E eles combinaram de encontrar na proximidade do Posto Labaredas. Exato. Isso. O primeiro aqui é o que consta em torno de 6, 7 horas, e o último por volta de 8, né? A senhora sabe se era primo mesmo? Sabe se eles tinham algum parentesco? A senhora mandou esses áudios para a polícia militar ou para a polícia civil? Mandei, assim que eu cheguei, a gente fez contato com o policial, que estava de plantão, aí eu mostrei esses áudios. E aí ele me encaminhou, assim, eu vou fazer o BO. E só na segunda, eu fiz online, essa aí não deu certo. Aí foi um outro policial no domingo conversar comigo, eu não lembro, ele é muito cheio. Aí na segunda eu fui na delegacia e aí aí mostrei lá esses áudios, eu fiz não, finalizei, né? Eu fiz pelo live, mas eu mostrei foi na segunda. Na delegacia foi na segunda. E a senhora conhecia o outro comparsa, ou está sendo acusado aqui? Seria acusado o Gabriel? Não. Não pode falar. Nenhum dos dois, eu nunca ouvi falar. Aqui aos 2 minutos e 30 no juízo, a senhora falou que ouviu de um policial que eles não eram parentes, mas não tinham coisa nenhuma. Falou que era um comparsa dele. Verdade. A senhora ouviu isso? Foi um policial que falou que não eram parentes, sim, comparsa? A
Era militar ou civil que falou isso para a senhora? Eu não lembro. Aham. Mas a senhora sabe se eles já tinham cometido crimes antes, os dois? Não. Fiquei sabendo depois, da delegacia. Quais crimes eles teriam praticado? Roubo, eu acho. O outro não, eu não sei muito, vai ser roubo, furto. Não sei, não consigo lembrar. Entendi, tranquilo. A senhora tomou conhecimento de que o seu tio estava sendo chantageado, extorquido, para manter em silêncio essa relação? Ou alguém, o seu tio falou, tomou conhecimento pelo Edson ou pelo Daniel, a senhora tomou conhecimento? Não, essa situação eu não. Ele nunca falou a respeito disso com a senhora. Ele falava a respeito dos relacionamentos dele, da vida sexual dele, ou era bem reservado? Ah, mas é claro. Totalmente reservado. Quanto tempo depois que vocês encontraram o corpo do seu tio? Foi no dia seguinte, 2 dias? Parece que foi 5 dias. Ele sumiu na sexta, aí eu vim no sábado, aí passou a semana toda, aí na sexta-feira me entregaram. No seguinte, me entraram em contato comigo, acho que foi 11 de agosto. Isso, então de uma semana e foi. Parece que estaria lá num córrego lá em Itaúna, né? O corpo. Córrego, esqueci o nome, mas não foi. E a senhora chegou aí lá no IML fazer reconhecimento. Era ele mesmo. E como é que era o seu tio? Ele chegava a cuidar, parece, do pai idoso, né? E assim, sempre saía, fazia as viagens, ia lá em Belo Horizonte fazer alguma coisa, sempre que ele tinha algum compromisso, passava lá em casa. E estava sempre, mas sempre que ele viajava, ele deixava tudo organizado numa boa, era ele que cuidava, levava ao médico, cuidava da minha avó. Aí depois que minha avó faleceu, ele sempre cuidou, né, dos pais, ficou muito lindo. Então ele era dedicado ao pai. E há quanto tempo ele estava afastado da igreja, né? Quanto tempo ele estava afastado? 1 ano, 2 anos? Eu acho que uns 2 anos. Uhum. Acho que sim, já tinha uns 2 anos. Chegou a te falar qual o motivo do afastamento dele da igreja? Se foi questão sexual, se foi questão política? Ele falou para mim que foi política. Era mais questão política. Ele era candidato a prefeito, a vereador, mas eu tinha lado de algum problema em alguma cidadezinha pequena, lado político. O que ele falou para mim foi que alguém da oposição falou que estava fazendo campanha dentro das missas. Uhum. Foi e procurou, né, o bispo, assim. E aí ele falou para mim foi por isso, foi por isso. Gente. O seu avô Divino ficou sabendo da morte do filho ou não? Ele estava aqui, né? Tava. Depois nas buscas, aí tinha um dia, a gente veio, né, foi lá, me conheceu, veio, falou com ele, ficou sabendo, estava no enterro, ele veio na delegacia para Ele está sendo cuidado hoje por outros parentes, né? Ele está com a filha caçula, Filha tá em São Paulo. certo, verdade. Ele era bom tio, boa pessoa com a senhora? Tinha algum problema pessoal com a senhora ou com algum outro parente? Ele e meu avô foram os meus pais. Ele me separou, eu era muito nova, de 4 anos, então ele sempre foi uma orientação masculina para mim. Tá certo, obrigado, senhor André. André, dia da o André, advogado de defesa, de início, eu já ressalto os meus sentimentos, tá? E peço desculpa se eu fizer alguma pergunta que possa ser um pouco mais incisiva, mas é inerente à nossa profissão e ao Tribunal do Júri, para que a gente possa esclarecer os fatos, tudo bem? A senhora residia à época em qual cidade? Fui embora em Belo Horizonte. Belo Horizonte.
senhora, na época do acontecido, já residia em Belo Horizonte Há também. muito tempo. Tá. A senhora tinha conhecimento da sexualidade do tio da senhora, do Padre Carvalho? A senhora chegou a tomar esse conhecimento depois dos fatos? Depois que vieram à tona, depois que ele pediu. E o que eles falaram com a senhora com relação à sexualidade? Que eles como é que fala? É pesquisar aí na internet, né? E acho que encontraram conversas. Foi isso que eu fiquei sabendo. Quando a senhora menciona que eles pesquisaram na internet, a senhora se recorda deles reportarem algum áudio, Não. conversas, São só escutados. histórias, vídeos, por exemplo, de algum caso predélico? A senhora não tomou conhecimento, não, né? Tá. Ele confidenciava algo à senhora? Já. Não, ele tinha uma certa, desculpa a expressão, barreira nesse ponto. Não, para mim, meu tio sempre foi padre. Assim, entendeu? Ele não. Qualquer coisa fora da igreja para conversar, para sua família. Mas orientação, nada. Quando veio à tona esse acontecido, a senhora assustou, assim, em razão de todo o acontecido, por que se deu, como se deu? Claro, Foi um susto grande para a senhora. você. Para a família da senhora também? Sim, certeza. Tá. O Daniel, a senhora o conhecia? Isso. O Daniel, o que Não, repassou os não autos. passou, não. Como que a senhora chegou até ele? Então, foi como eu disse aqui, eu não está com isso. E a gente conversando sobre quem eu poderia conversar, porque ele tinha conhecimento que ele era amigo do meu tio. Então, eles conversavam, talvez ele saiba do paradeiro. Aí foi assim que a gente. A senhora mesmo não teve contato direto Não. com ele, por ligação, por WhatsApp, não. Não, Os áudios foram todos encaminhados ao Edson. ao Edson, e ele também. Tá. Na delegacia de polícia, quando a senhora chegou lá, procurou os policiais em primeiro momento, a senhora chegou a relatar quem que havia encaminhado esses áudios, quem que havia passado essas informações, que era o Daniel? A senhora chegou a falar com os policiais? Chegou a relatar. Tá. A questão do Danilo. Alguém da família da senhora já conhecia ele? Não conhecia também, não. Né? Tá. Nos áudios que a senhora recebeu, a senhora chegou a receber também, na verdade, através do Edson, se o Daniel chegou a encaminhar alguma foto, por exemplo, assim, foto do Padre Carvalho, do Danilo, de outra pessoa. A senhora não viu, só áudio. Tá. Ele chegou a relatar o nome de alguma pessoa, característica física, por exemplo, a senhora recebeu os áudios. Ele fazia menção que ele encontraria com o Danilo e uma outra pessoa de cor de pele branca, parda, negra, alto, baixo. Ele chegou a precisar alguma característica para a senhora? Não, tá. Nos áudios também que a senhora recebeu do Daniel, a senhora lembra se tinha algum áudio com conteúdo assim, um tom mais ameaçador na visão da senhora como interlocutora? Por exemplo, seu tio estava sendo forçado a algo? Não. Tá. A senhora foi a primeira pessoa que acionou a polícia militar? A senhora acionou a polícia militar. A senhora acionou, lembra quanto tempo depois do acontecido? Eu tive conhecimento que ele saiu, através do meu avô, que ele saiu de casa na sexta por volta de 19h30. Eu só fui saber da história toda no outro dia de manhã, que meu avô contou e ele não estava. Então, até eu chegar em Itaguara, sei lá, 1h da tarde, não sei. O celular da senhora, na época, chegou a ser periciado? O delegado chegou a requisitar, a solicitar a senhora na hora, para que deixasse, para fazer uma análise? Também. A senhora foi até a residência do seu tio, do Padre Carvalho, no dia dos fatos, quando a senhora chegou em Itaguara? Sim, fomos. Tá. Quando a senhora afirma, por exemplo, que seu tio tinha o costume de sair com objetos pessoais, a senhora faz essa afirmação com relação, eu falo para a senhora não ter o contato assim, direto de morar na cidade, mas a senhora faz menção com informação de terceiro? Do meu avô. Seu avô. É. Tá.
Tá. A senhora se recorda se o padre Carvalho ele tinha algum outro meio de locomoção, não sei se veio? Só tinha um carro. Se ele tinha uma motocicleta, um outro veículo, um ônibus, uma van, né? Tá. A senhora também, um ponto importante, a senhora mencionou para o doutor a questão que o policial falou de comparsa. E aí eu gostaria que a senhora esclarecesse para o conselho de sentença. Quando o policial ele menciona um comparsa, o policial já tinha alguma informação? Por exemplo, do acontecido. Não. Eu digo, por exemplo, assim, eu falo que a senhora chega até a delegacia de polícia, né? Ou até o quartel. E a senhora relata ao policial militar. Quando o policial militar ele devolve a pergunta e fala que seria um comparsa, ele conseguiu já falar para a senhora assim, por exemplo, ó, nós já sabemos que é tal pessoa, tem um indício, ou ele fala da boca para fora, por exemplo. Olhando por esse lado, acho que da boca para fora, porque eu Ele fala, mas por ser muito rápido, às vezes, o contar. Eu cheguei e avisei que ele estava desaparecido e mostrei o áudio quem que é, com quem que ele poderia estar. Indo nisso também, aos 4 minutos e 20 segundos, não sei se a senhora se recorda, a senhora afirma que havia enviado mensagem também do celular do primo do Danilo. Parece que o celular tinha acabado descarregado a bateria. Fala no áudio dele. Ele fala, e aí, quando ele faz menção, a senhora, o que seria esse áudio? Ele, por exemplo, falando que tinha utilizado esse telefone dessa terceira pessoa? Que ele tinha encaminhado para o Daniel? Não. O meu tio recebeu uma mensagem de um outro telefone que pode me falar, recebi, tipo assim, recebi do Danilo aqui, o celular acabou a bateria, ele mandou mensagem no celular do primo. Tipo isso. E ele encaminhou direto para o Daniel, e o Daniel só reportando as mensagens da senhora. Meu tio falando, tá? Daniel, né? E eu falo assim, em tempo real. Ok. A vida pessoal, eu já perguntei, a senhora não pode esclarecer nada, correto? Com relação à vida do padre Carvalho. Tá. Depois desse acontecido, depois de todo o ocorrido, a senhora se recorda se alguém reportou até a senhora, por exemplo, uma testemunha que chegou a visualizar algo, alguma imagem de câmera de segurança, alguma outra informação que não foi dita, que não foi prestada, tanto perante o delegado, como também que a senhora veio a ter conhecimento? A senhora não se recorda. Tá. A senhora falou um ponto importante. Quando a senhora procurou o policial ali no primeiro momento, ele que orientou que a senhora fizesse através da delegacia virtual, lá com o desaparecimento, com os áudios. Não. Os áudios eu postei na delegacia. Nesse primeiro contato, por exemplo, quando a senhora vai até a polícia, a senhora já fala, já tem os áudios, tem o nome dessas pessoas, e eles orientam que a senhora faça através da delegacia virtual. Essas informações, em primeiro momento, já foram repassadas. A senhora... o nome de Gabriel, ele já tinha saído em algum áudio esse nome específico? Não. A todo momento seria primo, correto? A senhora lembra desde quando o padre Carvalho ele morava aqui na cidade? Desde quando ele veio para cá? Quando ele veio para cá? Mais ou menos, a senhora lembra do ano? Ele veio para cá em 2003, 2004, final de 2003, início de 2004. Eu sei que eu lembro que no início de 2004, na Semana Santa, ele estava aqui já na paróquia. Eu estava grata na época. A senhora fazia visitas frequentes na cidade? Sim. A senhora tem relacionamento, assim, amizade aqui na cidade de Itaguara? Poucas, porque assim, frequente, era mais quando a minha avó estava viva. Mas a gente ia, ficava na casa, só lá na casa deles e tal, e às vezes na missa. Mas assim, falar que eu vinha frequente, não. Depois que a minha avó faleceu, aí a visita tinha diminuído. E aí eu fui morar com meu tio fora,
Para que eu... Enfim, eu conheço algumas pessoas aqui, sim, de longa data, tudo bem. Há quanto tempo a sua avó faleceu? 2012. 2012. Então, há mais ou menos 12 anos atrás, que a senhora não é tão frequente na cidade. Tá. A senhora, em juízo também, aos 10 minutos e 50 segundos, assim, a senhora relata que o padre Carvalho jamais iria falar isso para a senhora, jamais iria se abrir. A senhora confirma? Confirmo, cada um tem a sua. O padre Carvalho, o tio da senhora, ele possuía grandes riquezas, culturas, patrimônio, era uma pessoa simples. Não, ele é Uma pessoa simples. A senhora lembra se depois que o padre Carvalho ele foi afastado da sua profissão, ele foi afastado em definitivo, em caráter definitivo? Não, para mim, ele Ou falou depois foi uma para a senhora? A senhora, para finalizar, a senhora pode contribuir com alguma outra informação decisiva? Como eu já disse, a senhora afirmou no juízo e que não teve nenhuma outra informação que foi reportada à senhora. Com relação ao deslize da investigação, a senhora poderia contribuir em algo a mais? A senhora tem alguma informação esclarecedora? não. Obrigado. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Sem perguntas da minha parte, posso dispensar a testemunha definitiva, doutor? André? Sim. Sim. Então, dona André, a senhora está dispensada. A senhora já pode ir para casa se quiser. Se quiser, pode ficar para acompanhar. Obrigado. Bem? Bom dia para a senhora. Ok. Vamos lá, senhor. Deixa eu ver como você. O senhor Danilo Pinto Flores Floripas. É isso? Senhor Danilo, nós vamos proceder agora ao seu interrogatório. O interrogatório é entendido como um momento de defesa, né? É um momento que o senhor tem essa oportunidade de se defender, mas o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, como o seu advogado já lhe informou. É isso, o senhor pode permanecer completamente em silêncio, o senhor pode responder algumas perguntas e não responder outras. O seu advogado me informou que o senhor pretende responder apenas as perguntas do juízo e as perguntas da defesa. É isso? Tá, Ju? De qualquer modo, eu vou ler a denúncia para o senhor, confirmar alguns dados e depois vou fazer as perguntas que eu tenho para fazer. Na sequência, vou dar a palavra para o promotor, o senhor disse que não quer responder, e a palavra para a defesa. Bem? Bom, a denúncia que consta aqui nos autos contra o senhor, que foi inteiramente transposta na pronúncia para o conhecimento do Tribunal do Júri, consta o seguinte: o senhor foi denunciado juntamente com Gabriel Guimarães Belisário, e consta que o senhor Danilo, consta dos autos que no dia 4 de agosto de 2023, por volta das 21 horas, no posto combustível Labareda, os denunciados, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima José Carvalho de Souza, maior de 60 anos, e ocultaram o seu cadáver. Segundo apurado, o denunciado Danilo e a vítima mantiveram relacionamento sexual por alguns anos. Os encontros eram agendados através do aplicativo de conversas e a vítima pagava em dinheiro pelas relações sexuais. No dia do crime, a vítima marcou um programa sexual com o denunciado Danilo, sendo que, na ocasião, Danilo disse à vítima que levaria uma terceira pessoa para o encontro, que era o denunciado Gabriel. Durante o encontro, já dentro do veículo Fiat Uno de propriedade da vítima, após esta tentar um beijo, o denunciado Gabriel enforcou a vítima com seu braço, ocasionando sua morte. O denunciado Danilo, que também estava dentro do veículo, participou ativamente do delito, tendo marcado o encontro e levado Gabriel, planejando todo o enredo criminoso. Apurou-se ainda que o denunciado Gabriel tinha raiva da vítima, tendo inclusive em ocasião anterior tentado matá-la colocando remédio em sua bebida. Fato este que era de conhecimento do denunciado Danilo. Após o crime, os denunciados colocaram o corpo da vítima sentado no banco do passageiro e seguiram viagem até a cidade de Itaúna, onde abandonaram o corpo em um córrego, visando ocultá-lo. Após, seguiram viagem no veículo até a cidade de Belo Horizonte.
As imagens das câmeras de segurança da praça de pedágio, na cidade de Itatiaia Sul, capturaram o momento no qual o carro da vítima trafegava na rodovia, no dia 4 de agosto de 23, às 21h45, conduzido pelo denunciado Gabriel. De igual modo, naquele mesmo dia, às 22h28, o carro da vítima fora visto trafegando pela rodovia MG 431, quilômetro 55, em Itaúna. Já às meia-noite e 2 minutos, no dia 5 de agosto de 23, o veículo foi identificado trafegando na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. O crime foi cometido com emprego de asfixia, uma vez que o denunciado Gabriel, usando seu próprio braço, enforcou a vítima, ocasionando sua morte, auxiliado pelo denunciado Danilo. O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa, uma vez visto que a vítima fora surpreendida em mais um de seus encontros sexuais rotineiros com o denunciado Danilo, vindo a sofrer de forma desprevenida o golpe de asfixia aplicado pelo denunciado Gabriel, não tendo assim nenhuma chance de defesa. Apurou-se que a vítima constava mais de 60 anos no dia do crime, então a denúncia é pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, além do artigo 211 do Código de Processo Penal referente à ocultação de cadáver. Senhor Danilo, me confirma, o senhor é brasileiro, solteiro, natural de Itaguara? Sou brasileiro, sou do papel, solteiro, sou naturalmente do Paraguai. O senhor é nascido em 3 de outubro de 2004, filho de Milton Antônio Floripes e Daiane Pinto Flores. Sim, senhor. Seu RG é o 22889-446, Sim. residente na rua Raimundo Ribeiro da Silva, 201, na época. Não, qual era o seu endereço na época? É a Rua de Cingano, Rua dos Carvalhos, número 21, Vila Acabamu. Senhor Danilo, em relação aos fatos, eu li para o senhor aqui essa denúncia. Esses fatos são verdadeiros? Não. Não são verdadeiros na totalidade, não são verdadeiros apenas em parte. Em parte, qual que é a parte verdadeira dessa denúncia? O que acontece, senhor? Eu estava assim com o Gabriel em casa. Gabriel falou de mim. Eu não fazia passivo, sexuais que a gente passa. E eu falei, Gabriel, pediu para mim estar na cama desse tipo. Pode falar no sinal, do lado do ouvindo? Eu estou ouvindo, não. Agora tem que falar. Se o senhor puder falar um pouco mais alto, se puder repetir, inclusive, está bem? No dia eu estava assim, no carro com o José Carvalho, e juntamente com o Gabriel, por causa de um beijo, Gabriel começou a enforcar o padre, mas aquele eu não criei que ele era realmente um fato, que eles realmente está enforcando mesmo. Aí quando eu vi que a situação estava se gravando, eu falei, que isso, gente? O que você está arrumando? O que você está arrumando? Tentei intervir. Nisso que eu tentei intervir, na hora que eu puxei o braço do Gabriel, o padre José, a vítima, já tinha vindo a hora. Eu tentei sair do carro, o Gabriel mencionou, se eu saísse do carro, ia passar o carro por cima de mim. Pelas coisas que eu já sabia de Gabriel, eu temi e continuei dentro do carro, senhor. Tá bem. O senhor, então, estava presente no momento que o senhor José Carvalho faleceu. Sim. Quanto tempo que demorou essa asfixia? Entre mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, quase 2 minutos. Aí, depois de 2 minutos, os senhores sabiam que a vítima estava morta. Na hora, ele falou que a vítima estava morta, ele colocou não o corpo da vítima, não no banco do passageiro, no banco de trás. E quem estava no banco do passageiro era eu, senhor. Senhor. E o Gabriel estava no banco de trás, quando Não, ele enforcou, Gabriel estava no banco de trás, eu estava no banco do passageiro. do passageiro, e a vítima no motorista. Sim, senhor. Então, vocês tiraram juntos a vítima do carro e colocaram no banco de trás? Os bancos estavam deitados, como era um programa sexual, a gente já estava, como posso falar, sendo luz com os bancos deitados. Quando o Gabriel já tinha feito isso, eu não encostei a mão na vítima. Ele pegou a vítima, só puxou a vítima e colocou no banco de trás. Puxou, e aí ele foi para o banco da frente. Sim, Ele foi para o banco da frente por dentro do carro ou por fora do carro? fora do carro.
por fora do carro. Sim, senhor. O senhor temia que ele passasse com o carro em cima do senhor. O senhor não pensou em fugir, não pensou em correr, não pensou em... Ele viu que eu mencionei tentando abrir, porque na hora que o agente estava dentro do carro, que as travinhas do carro tinha travado. Ele viu que eu mencionei tentando abrir e falou: se eu saísse, ele ia passar com o carro por cima de mim. Vocês estavam no posto Labareda? Não, senhor. Não? Não, Tá foi bom. no posto Labareda. Onde é que vocês estavam? Ali que a gente se encontrou. Foi atrás do hospital Santa Casa, Atrás do Hospital Santa Casa, né? aqui em cima. Tá certo. Depois disso, o senhor foi com o Gabriel até Itaúna? Sim, senhor. Vocês passaram pela praça de pedágio de Sim, Itatiaia-Sul? Quem que pagou o pedágio? Gabriel. Gabriel? Pagou dinheiro? Sim. E como é que você sabia onde deixar o corpo? Eu não sabia o que ele ia fazer, portanto, que ele me deixou em frente à pizzaria Pegue Pizzas, aonde que a minha ex-namorada trabalhava. Ele me deixou lá nesse tempo e foi ocultar o cadáver. O senhor não participou Saiu dessa por hora. volta, não. Mas aí, nesse momento, o Gabriel deixou você sair. Sim, saiu. Aí já não tinha mais problema? Sim, não. Eu saí de lá, portanto, ele acelerou o carro e falou que estava indo em certo ponto. Mas o senhor saiu ou o senhor fugiu nessa hora? Saí. Saiu. Ele te deixou num lugar da sua escolha. Não, Da sua escolha, não. nesse local. Então, Porque viu que no momento que eu estava aqui em Itaguara, dentro do carro, ele viu que eu estava apavorado no momento. entendi. Vocês conversaram o que nesse caminho, mano? Tentei tocar no assunto, eu só mandava calar a boca. O Gabriel estava armado de alguma forma? Armado não, mas pelo que eu sei, sempre soube do histórico de Gabriel, eu sempre tive medo das coisas que poderia ter feito comigo também. Que se fez como não poderia ter feito com uma pessoa, poderia fazer comigo também. Certo. Então, o Gabriel deixou o senhor nessa pizzaria Pegue Pizza, Sim. foi, e o senhor teve contato com ele depois ou ele foi embora? Então, tive contato com ele no outro dia. Então, ele foi ocultar o corpo, te disse onde estava o corpo? Senhor? Ele disse para o senhor onde estava o Não. corpo? Não. Não. No dia que ele foi encontrar o senhor no dia seguinte, ele estava com o carro da vítima? Não. Não. Então, ele foi a Belo Horizonte e voltou para Itaúna? Não. Não? Eu já estava em Belo Horizonte. O senhor foi para Belo Horizonte? O senhor saiu de Itaúna para Belo Horizonte. Como é que o senhor foi de Itaúna para Belo Horizonte? Senhor? Como o senhor foi de Itaúna para Belo Horizonte? Era mais ou menos quase meia-noite, não era meia-noite ainda, não sei se o senhor conhece, aonde que é o fim de Itaúna, para frente do pedágio, Sim. eu encontrei com ele nesse exato lugar, porque lá é uma casa de prostituição. Mas vamos lá. Isso na noite que o senhor chegou em Itaúna. Sim, foi na mesma O noite. Gabriel deixou o senhor na Pegue Pizza, Sim, foi ocultar o corpo. sim, Ele voltou para encontrar o senhor. sim. Vocês foram juntos para Belo Horizonte. Prostituição. Ele me deixou em Belo Horizonte, na Vila Cabamu, e depois disso, eles não teve contato mais. Não teve mais contato. Sim. Tentei entrar em contato com um familiar dele, não se familiar mesmo, um colega dele, que eles ficavam muito juntos, não me respondeu onde o Gabriel estava. Depois de um tempo, eu descobri que Gabriel estava preso por outro crime. Entendi. Eu temia, eu posso falar? Pode sim. A testemunha que falou que o senhor Daniel me falou que me conheceu sobre eu ter ajudado ela em uma mudança, Sim. certo? Mas na verdade não foi isso. Foi o quê? Daniel me conheceu pelo site de programa. Eu tive um caso com ele mais ou menos por uns 3, 4 meses, fazendo um programa com ele direto. Entendi. Depois que aconteceu essa mudança, foi o meu sogro que estava fazendo essa mudança para ele, que eu namorava com uma menina chamada Natasha. Ele foi e não quis fazer mais programa comigo e me deixou de lado. O senhor, antes desse dia, o senhor me respondeu mais uma coisa. Sobre o dia, o senhor foi preso quanto tempo depois desse dia? O tempo aconteceu em agosto, eu fui preso em 31 de outubro.
31 de outubro. Nesse intervalo, ocorreu ao senhor relatar para as autoridades sobre esse homicídio? O senhor acompanhou a notícia da descoberta do corpo? Não, senhor. Não, o senhor não ficou sabendo que o corpo foi descoberto. E eu fiquei descobri por tipo, assim, uns 5 dias, quase uma semana antes de eu ir preso. Foi uma garota daqui de Itaguara que me mandou um print do jornal e me falou para mim entrar. Eu entrei e vi que estava me procurando. Já estavam procurando o senhor. Sim. Entendi. Mas nesse período, então, por que o senhor não pensou em relatar isso para as autoridades antes? Já que o senhor não teve participação, segundo sua versão. Medo do Gabriel. Medo do Gabriel. Medo do Gabriel e as pessoas que ele é envolvido. Que pessoas que ele lembrou? Ele era envolvido no crime organizado, né, senhor? Crime organizado. Sim. Certo. O Gabriel já tinha ido preso antes? Antes, não. Mas tinha feito vários crimes que era da minha ciência. Seu conhecimento, né? Tá. Ele falava para mim as coisas que ele tinha feito que ele querendo ou não, me amedrontava. O seu relacionamento com o padre Zé Carvalho era um relacionamento estritamente, né, de programa? Era sempre uma troca por dinheiro? Ou o senhor tinha um relacionamento mais afetivo com ele? Ambas as partes. Hum. Às vezes eu ia só por dinheiro, já fui para encontro sem cobrar nada, porque realmente, depois que passou um tempo, eu tinha chamado desde os 15 para os 16 anos, até acontecer esse fato com ele. Eu conheci ele de 15 a 16 anos, em questão financeira. Porque faltavam as coisas em casa, foi entre esse site e conheci ele. Depois disso, a gente foi tendo relações só por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro, e acabou que me ajudava tanto, me ajudava, eu comecei a sentir um pouco o sentimento por ele. Entendi. Não era só pelo dinheiro. Nesse dia dos fatos, o senhor foi um encontro marcado programa. Sim. Ele que contactou o senhor contactou ele? Como é que foi isso? Eu mandei uma mensagem nele mais cedo perguntando se ele queria fazer um programa. Ele falou que não. Mas depois ele falou que sim, me retornou uma mensagem falando que ia fazer um programa comigo, que queria sim. O senhor estava onde nessa troca de mensagem? Onde é que o senhor estava? Essa troca de mensagem eu estava em Belo Horizonte e vim para Itaguara. O senhor já vinha para Itaguara. Sim. Então, Eu ele estava vindo aqui. para Itaguara. Sim. O senhor aproveitou a oportunidade, então ia marcar um programa com ele. Gabriel já vinha para Itaguara Sim. também? E por que o senhor resolveu levar o Gabriel para esse encontro? Porque sempre ele já tinha pedido 3 vezes. Uma vez ele mandou 2 fotos de 2 caras perguntando se eu aceitaria fazer um programa a 3. Eu falei assim, não. Como eu tinha feito programa com o Gabriel com outras pessoas antes, eu falei assim, não, vai levar o Gabriel junto de novo. O Gabriel já conhecia o padre Zé Carvalho? Nós já fizemos um programa junto antes. Já tinham feito a 3 antes? Sim. E uma vez só ou mais de uma vez? Não lembro, se não me engano, uma vez só. Portanto, foi nesse dia que Gabriel, não sei porque se você foi para matar ou se foi para dopar, eu acredito que para dopar, botou o tal do remédio clonazepam, a bebida que o pai estava tomando com a gente. Eu até questionei ele. E não, isso é para deixar um pouco fácil, Tá, tudo no bem. ambiente. Tá. Seria recreativo. Sim. Tá. Mas o senhor não interpretou isso como uma tentativa de ferir, de machucar, de alguma forma prejudicar o padre? Tá. Então, nesse encontro, os senhores foram como até o posto Labareda? Como é que vocês chegaram lá? Senhor? Como vocês chegaram no posto Labareda? Ônibus. De ônibus. O ônibus deixou lá no posto? Sim. No próprio posto Labareda, né? Na passarela. Na passarela. Então, o Gabriel já sabia que ele ia fazer um programa. Sim. O senhor disse que o Gabriel fez isso tudo por causa de uma tentativa de um beijo. Ninguém avisou o padre que não podia beijo? Não. O padre era sempre totalmente liberal comigo. Dizer, o que o padre queria fazer, algo que eu gostava de fazer, a gente fazia. A gente não tinha explicado isso para o padre, que o Gabriel não era do mesmo jeito que eu. Entendi. E aí, quer dizer, na primeira tentativa de um beijo, a reação do Gabriel foi asfixiar o padre.
E o Gabriel, o Monte Gabriel, também usava muito cocaína. Ele estava usando cocaína nesse dia? Todo dia usava 20 Todo dia. horas. Ok. Tá bem. Da minha parte, creio que é o que eu tinha a perguntar. O senhor quer acrescentar alguma coisa em sua defesa? Sim, Pode falar. professor garanto. Eu tenho na minha consciência que eu não matei ninguém. Eu simplesmente não procurei nenhuma das autoridades, porque com medo do Gabriel e das pessoas que eram envolvidas. Que as pessoas no dia de vida via como que as pessoas que envolviam eram. Se eu denunciar a ele, eu também poderia ter morrido. Tá bem. Doutor Tiago, se quiser tentar convencer, não. Doutor André? Amigo contigo bem? Bom dia. E tá amigo, o senhor, quanto que isso, o senhor já mencionou a respeito do Daniel. O senhor já conhecia ele, então? O senhor já conhecia o Daniel? Sim. O senhor relatou que o senhor fazia o programa com ele? Sim. Então, foi o Daniel quem apresentou o senhor ao Padre Carvalho? Não. Quem chegou a apresentar o senhor ao Padre Carvalho? Aplicativo chamado Grindr. 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 O senhor menciona que o Gabriel, ele fazia parte de organização criminosa. Seria uma, para que os jurados entendam, uma facção? Seria uma facção criminosa? Se me permitir, eu posso falar até o nome. Pode falar. Pode falar, sem problema. OTEA. Hotel. Organização Terrorista do Arábia. Esse era o receio e o medo do senhor relatar todo esse acontecido até no polícia e tal. Com relação ao Padre Carvalho, o senhor tinha algum motivo, já tinha tido alguma desavença pretérita para que o senhor o matasse? O relacionamento de vocês, o senhor mencionou que era pago, mas também o senhor criou um certo carinho, um sentimento e um afeto. O senhor teve alguma desavença que pudesse vir a justificar? Não, nenhuma. 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 Porque sempre foi apesar de ser programa, mas sempre me ajudou, sempre foi carinhoso, nunca me agrediu. Eu já tive vários programas que eu já fui agredido. Com ele nunca, sempre foi carinhoso comigo, sempre me ajudou. Nunca houve um registro, por exemplo, de boletim de ocorrência, Nunca. tanto seu contra ele, Nunca, dele, jamais. dele contra o senhor. Nunca, Nunca chegou nunca, jamais. Não. Tá. E o senhor mencionou esse carinho. O relacionamento de vocês na época, ele estava ficando mais concreto, assim? O carinho era muito recíproco? Estava ficando mais. Porque antes era só aquela questão do sexo e do dinheiro. Depois começou troca de mensagem, de carinho, de afeto, procurar saber se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa para dentro de casa. Logo quando eu estava morando com um rapaz que chamava Leandro, e sim, ele comprava as coisas de alimentação para ele, eu comprava as minhas. O padre preocupava em me ajudar. Ele ia me ajudar com coisa de alimentação, coisas que a gente precisa no dia a dia. Já passou de não ser só um programa pelo dia. Eu ficava com ele porque ele me ajudava. Acabou sendo um relacionamento de carinho, afeto. No dia específico, o senhor poderia ter intervido em algo dentro das condições físicas do senhor? Às vezes, se teria algo que eu pudesse cessar o que estava acontecendo? Perto de mim, não, senhor. Porque o Gabriel, comparado ao meu porte, Para que os jurados Gabriel, de porte físico. o Gabriel, comparado ao meu porte, o Gabriel vai dar 4 vezes o meu porte. O Gabriel é forte, forte, forte. Quando eu tentei puxar o braço dele, quando eu puxei o braço dele, a vítima já estava alta. Ele chegou a relatar para o senhor a questão de onde teria lutado, aonde iria, o senhor Não, teve senhor. alguma informação nesse Não, sentido? No dia dos fatos específicos, se o padre Carvalho ele falasse, não, eu não vou, teria alguma resistência para que ele fosse obrigado a comparecer no dia específico? Não, senhor. Era algo da vontade dele? Era algo da vontade dele. Era algo da vontade dele. Ele chegou a repassar para o senhor durante esses anos de relacionamento, de conhecimento, por que ele tinha sido afastado das funções dele como padre? Por causa da homossexualidade. Da homossexualidade. O senhor já teve conhecimento de algum fato emblemático ou algo que às vezes veio à tona do padre Carvalho em si? Sim.
que o senhor teve Ele conhecimento tentou da época? abusar de uma garota de programa também, a Joyce Aparecida. Que hoje em dia mora em Piedade Diária. O senhor lembra se foi nesta cidade, se foi em outra cidade? Não lembro exato a cidade. O Edson, o padre Edson, o senhor chegou a conhecê-lo? O primeiro. A testemunha do senhor estava aqui. Nunca vi ele não, senhor. Algum familiar do padre Carvalho, o senhor tinha contato? Nenhum. Nem Nunca conheci nenhum. em algum programa que o senhor já realizou, o senhor já realizou com outras pessoas também, não exclusividade. Várias. Tá. O senhor já chegou a ir até a delegacia de polícia, por exemplo, alguma agressão, Não, algo nesse sentido? O senhor não. não. Por causa muito. Eu não gostava que os outros sabiam muito que eu era garoto de programa. Por causa da minha família. Porque depois da minha família descobriu que eu era garoto de programa, minha família me jogou muito. Por isso que o senhor Sim. não mencionou. Quando do falecimento do padre Carvalho, o senhor já tinha atingido a maioridade? Já tinha completado 18 Sim. anos? O senhor está com quantos anos? Agora eu estou com 20, fiz 20 mês passado. Mês passado. O senhor está preso há quanto tempo? Há 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Se eu não me engano, 1 ano e 3 meses. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Pergunta: o senhor jurado esclareceu alguma coisa com o réu? Quer que eu pergunte alguma coisa para ele? Se não tem nada, está encerrado, então, o interrogatório. O senhor pode retornar, senhor Danilo? Agradeço aí. Antes de iniciarmos os debates, eu vou dar 5 minutinhos no banheiro, se alguém precisar. Tá certo? Levantar, esticar as pernas. Tá bem? Já encerramos o interrogatório, já fechar a gravação ali. Eu vou dar 5 minutos antes dos debates para os jurados irem ao banheiro.